Você sabe como era a saúde pública no Brasil antes do SUS? Nesse vídeo do canal Pé de Limão, nós vamos entender como funcionava a saúde para a população pobre e por que o SUS é tão importante. Mas antes, é sempre bom lembrar de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda a deixar a rede mais saudável e erradicar a fake news. Voltando ao tema do nosso vídeo, durante o período colonial, o sistema de saúde no Brasil era quase inexistente. Os tratamentos eram basicamente feitos por curandeiros com ervas e técnicas adquiridas na prática. Com os boticários, farmacêuticos que manipulavam fórmulas e eram referência quando se tinha alguma doença, já que quase ninguém conseguia ter acesso a uma consulta médica. A partir do século XVIII, o tratamento médico aos mais pobres passa a ser feito através das Santas Casas de Misericórdia, mas que atendiam apenas a população das principais capitais, como Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, mas sem nenhum médico especialista. Existiam apenas 4 médicos na capital do Rio de Janeiro, até a chegada da família real portuguesa em 1808. E os que vieram junto serviram apenas à corte. Agora imagina só como eram os locais mais remotos. As ações do Estado colonial eram apenas de combate às epidemias, quando elas já tinham se alastrado entre a população. E geralmente eram ações de repressão contra os infectados, principalmente em uma das epidemias de varíola, no começo do século XIX. Depois da independência, as atribuições da saúde pública continuaram as mesmas, apenas de controle sanitário e fiscalização dos navios que chegavam nos portos. Isso era sério. Após a proclamação da República em 1889, o Brasil sofreu com epidemias de febre amarela, malária, varíola e, para variar, o controle dessas doenças era feito na marra, através das vacinas. Nós falamos sobre isso na Revolta da Vacina. Nesse vídeo aqui, nós vamos deixar um link para que você possa conferir esse vídeo. Mas o problema estava no trato com a população, já que as vacinas se mostravam extremamente eficientes e o médico Oswaldo Cruz se tornou referência mundial no assunto. Mas só na década de 1920 o Departamento de Saúde foi reorganizado e começaram a ter algumas campanhas de prevenção às doenças. Os métodos de abordagem da população começaram a mudar, mas nem tanto. O acesso à saúde entre os trabalhadores era extremamente restrito e isso tinha sido pauta dos sindicatos e movimentos operários lá na greve geral de 1917. E nós, como é que ficamos quando caímos doentes? Como sempre foi, ora pois. Os ricos têm seus médicos, seus doutores. Nós o que temos são as benzedeiras e a caridade. E por conta de toda essa mobilização, que em 1923 são criadas as caixas de aposentadoria e pensão. Viu só como as greves têm tudo a ver com a história do Brasil e nos trouxe benefícios? E além de garantirem a aposentadoria e pensão, davam aos trabalhadores urbanos das grandes empresas o direito a receber auxílio médico, que se estendia para os familiares. Mas o grande número de membros não garantiu acesso a todos, e o restante da população continuava dependendo das Santas Casas e da medicina caseira, aquele remedinho da vovó. Com o golpe de 1930, Getúlio Vargas utilizou as reivindicações dos trabalhadores lá de 17 para ganhar apoio popular e assim as caixas de aposentadoria e pensão passaram a ter participação do Estado, aumentando o acesso médico dos trabalhadores urbanos. Mas ainda era pouco. Durante o Estado Novo, o Brasil se limitou a burocratizar o Ministério da Saúde e debater as condições sanitárias. A ampliação da Previdência foi a ação com maior efetividade. Um exemplo da falta de ação do Estado Novo foi a morte por doenças de metade dos 50 mil nordestinos que foram para a Amazônia extrair látex durante a Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram conhecidos como os soldados da borracha. Na década de 50, alguns sindicatos se mobilizaram para construir hospitais e serviços de saúde próprios, já que o Estado não garantia esse direito.
Já após o golpe de 1964, a ditadura militar unificou as caixas de pensões e criou o Instituto Nacional de Previdência Social, que nós conhecemos bem, o INPS. Com todos os trabalhadores unificados em um único fundo, foi possível aumentar o número de leitos hospitalares disponíveis. Mas o que parecia um avanço escondia uma dura realidade. O investimento do governo no Ministério da Saúde não passava de 1,4% do PIB, e com a crise da década de 70, cada vez menos brasileiros tinham acesso aos serviços de saúde, e mais de 90% dos leitos criados estavam na rede privada. Isso sem falar dos constantes desvios ilegais de verbas do INPS e a utilização deste recurso para outros fins. Com o fim do regime militar e a redemocratização, o Brasil ganhou em 1988 o Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo acesso à saúde para todos os brasileiros, se tornando referência mundial, como mostra um vídeo que já fizemos aqui no Pé de Limão e também vamos deixar como link aqui. Mas nem tudo são flores. Afinal, durante os governos neoliberais de Collor e FHC, houve um desmonte do SUS. E esse desmonte foi a favor das privatizações, dando mais uma vez preferência aos serviços privados. Já nos governos Lula e Dilma, o SUS acumulou um aumento de 90% nos investimentos. A rede de hospitais públicos e de UBS no Brasil foi ampliada. Foi criado o programa Mais Médicos, o programa Farmácia Popular e muito mais pessoas tiveram direito à saúde garantido e um acesso muito, mas muito mais facilitado. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa com câncer nos Estados Unidos gasta em média $120 mil por ano. Já no Brasil, através do SUS, o tratamento é totalmente gratuito. E não é só o atendimento médico, o SUS também fiscaliza o que comemos e bebemos, através da Anvisa, por exemplo. É claro que ainda há um longo caminho a se trilhar, principalmente porque a demanda do SUS é gigantesca. Nos últimos anos, os investimentos do programa foram reduzidos drasticamente. Parece que tem gente aí que tá querendo ver a saúde pública do século retrasado de volta para os pobres. É importante reconhecer as falhas que o SUS carrega, mas é ainda mais fundamental entender a sua importância para a saúde de todos e lutar para termos um sistema de saúde universal cada vez melhor. O SUS é um modelo de saúde pública elogiado pela OMS e diversos países. Precisamos reconhecer a sua importância para a população. O SUS é tão bom que até o Obama quis levar para os Estados Unidos, mas lá eles preferem que as coisas sejam privadas mesmo. No Brasil, precisamos da mão do Estado, precisamos de um SUS público, precisamos de um SUS 100%. Esse foi mais um vídeo do canal Pé de Limão, transformando aquele limão azedo numa bela limonada, saudável e acessível e com todas as pitadas históricas, verdadeiras e acessíveis para você. E ó, não esquece não, compartilha, também curte o nosso canal, ativa o sininho, vem dar uma força pro canal Pé de Limão. Até a próxima!